Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Livro 2. Pátria Mãe, 1939 a 1962. Acreditava que, não importava quantas colinas e riachos cruzasse, o mundo inteiro era a Coreia, e todos que viviam nele eram coreanos. Park Won-soo. Capítulo 1. Osaka, 1939. Yosebe respirou fundo e fincou os pés no umbral, pronto para receber a investida do garoto de 6 anos que havia esperado a semana inteira por seu saquinho de caramelos. Abriu a porta de correr, preparando-se para o que viria, mas nada aconteceu. Não havia ninguém na sala de estar. Yosebe sorriu. Noah devia estar escondido. Yobu, cheguei, gritou ele na direção da cozinha. Entrou e fechou a porta. Tirando o saquinho de caramelos do bolso do casaco, Yosebe disse de forma dramática. Ora, onde está Noah? Acho que ele não está em casa, então posso comer seus caramelos. Ou posso guardar para o irmão dele. Quem sabe hoje seja um bom dia para o bebê Mosasu provar seu primeiro caramelo. Nunca se é jovem demais para uma guloseima. Ele já tem 1 mês. Em um piscar de olhos, Mosasu e eu estaremos brincando de luta também, assim como faço com Noah. Então ele vai precisar de um caramelo de abóbora para ficar mais forte. Como não ouviu nenhum som, Yosebe desdobrou o papel amarrotado com um floreio e fingiu colocar um caramelo na boca. Minha nossa, este é o melhor caramelo de abóbora que a Juma dos porcos já fez. Yobu, gritou ele, vem aqui, você precisa provar um pouco, está muito bom. Disse fazendo ruídos de mastigação enquanto verificava atrás do baú de roupas e do biombo, os esconderijos habituais de Noah. A mera menção ao irmão mais novo, Mosasu, teria feito Noah sair correndo do esconderijo, embora em geral fosse uma criança bem comportada. Noah vinha sendo repreendido ultimamente por beliscar o irmão sempre que tinha oportunidade. Yosebe foi até a cozinha, mas não havia ninguém lá. O fogão estava frio e as guarnições na mesinha ao lado da porta. A panela de arroz estava vazia. O jantar sempre estava pronto quando ele chegava em casa. A caçarola de sopa tinha água até a metade, batatas e cebolas cortadas, pronta para ser colocada no fogo. Os jantares de sábado à noite eram preferidos de Yosebe, porque ele não trabalhava aos domingos e ainda não havia nada preparado. Depois de um agradável jantar de sábado, toda a família ia à casa de banhos. Ele abriu a porta dos fundos da cozinha e colocou a cabeça para fora, mas viu apenas as sarjetas imundas. Na casa ao lado, a filha mais velha da Juma dos porcos estava preparando o jantar para sua família e nem sequer olhou pela janela aberta. Talvez eles tivessem ido ao mercado, pensou. Sentou-se em uma almofada no chão da sala de estar e abriu um de seus muitos jornais. Colunas de palavras impressas sobre a guerra flutuavam diante de seus olhos. O Japão salvaria a China levando avanços tecnológicos a uma economia rural. O Japão acabaria com a pobreza na Ásia e a tornaria próspera. O Japão protegeria a Ásia das mãos perniciosas do imperialismo ocidental. E somente a Alemanha, aliada fiel e destemida do Japão, estava lutando contra os demônios do Ocidente. Yosebe não acreditava em nada disso, mas a propaganda era incontornável. Todos os dias lia 3 ou 4 jornais para tentar extrair alguma verdade das lacunas e sobreposições. Naquela noite, todos os jornais repetiam praticamente a mesma coisa. Os censores deviam ter trabalhado muito na noite anterior. No silêncio da casa, Yosebe começou a ficar impaciente. Queria jantar. Ainda que Kyung-hee tivesse ido comprar algo no mercado, não haveria razão para que Sung-ja, Noah e o bebê tivessem ido também. Isaac sem dúvida ainda estava ocupado na igreja. Yosebe calçou os sapatos. Na rua ninguém sabia por onde sua esposa andava, e quando chegou à igreja o irmão não estava lá. O escritório estava vazio, exceto pelo habitual grupo de mulheres que, sentadas no chão com a cabeça baixa, murmuravam suas orações. Ele esperou um longo tempo até que as mulheres levantassem a cabeça. Desculpem incomodá-las, mas viram o pastor Baek ou o pastor Yu?
As mulheres, as umas de meia idade, que iam à igreja quase todas as noites para orar, o reconheceram como o irmão mais velho do pastor Baek. Eles o levaram, revelou a mais velha, e também o pastor Yu e o menino chinês Hu. O senhor precisa ajudá-los. O quê? A polícia os prendeu esta manhã. Quando foram ao santuário shintoísta para a cerimônia, um dos líderes locais notou que Hu murmurava o Pai Nosso quando deveriam estar jurando lealdade ao imperador. O policial que supervisionava a cerimônia questionou Hu, e o garoto respondeu que aquela cerimônia era idolatria e que não ia mais fazer aquilo. O pastor Yu tentou explicar ao policial que o rapaz estava mal informado e que não pretendia dizer aquilo, mas Hu se recusou a concordar com ele. O pastor Baek também tentou explicar, mas Hu disse que estava disposto a entrar na fornalha acesa, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Conhece essa história? Sim, respondeu Eusebe, irritado com o fervor religioso delas. Eles estão na delegacia agora? As mulheres fizeram que sim com a cabeça. Eusebe saiu correndo. Noah estava sentado nos degraus da delegacia, com o irmão adormecido em seus braços. Tio, sussurrou Noah, sorrindo, aliviado. Mo está muito pesado. Você é um bom irmão, Noah, disse Eusebe. Onde está sua tia? Lá dentro. Ele inclinou a cabeça em direção à delegacia, pois não podia usar as mãos. Tio, pode segurar Mosasu? Meus braços estão doendo. Pode esperar só mais um pouquinho? Eu volto logo, ou mando sua mãe. O Ma disse que me daria um doce se eu não beliscasse Mosasu e o deixasse dormir. Eles não deixam bebês entrarem, explicou Noah muito sério. Mas estou com fome, estou aqui há muito tempo. Eu também vou lhe dar um doce, Noah. Já volto, disse Eusebe. Mas tio, Sim, Noah, mas você é muito forte. Noah endireitou os ombros e se sentou com a coluna ereta. Não queria decepcionar o tio, que era seu adulto favorito. Eusebe estava prestes a abrir a porta da delegacia, mas se virou ao ouvir a voz de Noah. Tio, o que eu faço se Mosasu chorar? Cante para ele enquanto caminha de um lado para o outro, como eu fazia quando você tinha a idade dele, lembra? Não lembro, disse ele choroso. Eu volto logo. A polícia não permitiu que elas vissem Isaac. As mulheres estavam esperando dentro da delegacia, e Sunja saía a cada poucos minutos para dar uma olhada em Noah e Mosasu, já que as crianças não podiam entrar. Kyung-hee havia ficado junto ao balcão da recepção, uma vez que era ela quem falava japonês. Quando Eusebe entrou na sala de espera, Kyung-hee ofegou e em seguida expirou lentamente. Sentada ao lado dela, Sunja estava curvada sobre si mesma chorando. Eles prenderam Isaac? Perguntou Eusebe. Kyung-hee fez que sim com a cabeça. Fale baixo, pediu ela acariciando as costas de Sunja. Não sabemos quem pode estar ouvindo. As mulheres da igreja me contaram o que aconteceu, sussurrou ele. Por que aquele garoto criou tanto caso por causa de uma reverência? Na Coreia, o governo colonial reunia os cristãos para que se curvassem nos santuários todas as manhãs. No Japão, os líderes comunitários voluntários os obrigavam a fazer isso apenas 1 ou 2 vezes por semana. Há alguma fiança que podemos pagar? Acho que não, respondeu Kyung-hee. O policial nos disse para irmos para casa, mas ficamos esperando para ver se o soltavam. Isaac não pode ficar na prisão, disse Eusebe. Não pode. Na recepção, Eusebe se aproximou do balcão e fez uma grande reverência. Meu irmão tem a saúde frágil, senhor. É assim desde criança, e será difícil para ele ficar preso. Acaba de se recuperar de uma tuberculose. Existe alguma possibilidade de ele ir para casa e voltar à delegacia amanhã para ser interrogado? Perguntou Eusebe usando um japonês honorífico. O policial negou educadamente com a cabeça, indiferente aos apelos. As celas estavam cheias de coreanos e chineses que, de acordo com membros da família, tinham algum problema grave de saúde que os impossibilitava de ficar na prisão. Embora o policial sentisse pena do homem que implorava por seu irmão indolente, não havia nada que ele pudesse fazer. O pastor ficaria preso por um bom tempo. Ativistas religiosos sempre ficavam. Em tempos de guerra, era preciso uma repressão severa aos agitadores, pelo bem da segurança nacional. Mas era inútil dizer essas coisas. Os coreanos causavam problemas, depois davam desculpas. É melhor o senhor e as mulheres irem para casa.
O pastor está sendo interrogado e não poderão vê-lo. Estão desperdiçando seu tempo. Veja, senhor, meu irmão não se opõe ao imperador ou ao governo de forma alguma. Ele nunca se envolveu em nenhum tipo de atividade contra o governo, explicou Eusébio. Meu irmão não se interessa por política e tenho certeza de que ele não tem permissão para receber visitas. Se for inocentado de todas as acusações, pode ter certeza de que será liberado e mandado para casa. O policial sorriu educadamente. Ninguém vai querer manter um homem inocente preso. O policial acreditava nisto. O governo japonês era justo e razoável. Há alguma coisa que eu possa fazer? Perguntou Eusébio baixinho, apalpando os bolsos em busca da carteira. Não há nada que o senhor ou eu possamos fazer, respondeu o policial irritado. E espero que não esteja sugerindo um suborno. Uma tentativa assim apenas agravaria o crime do seu irmão. Ele e seus companheiros se recusaram a mostrar lealdade ao imperador. Trata-se de um delito grave. Eu não tive a intenção de ofendê-lo. Peço desculpas por minhas palavras tolas. Jamais insultaria sua honra, senhor. Eusébio teria se arrastado pelo chão da delegacia se isso fizesse Isaac ser liberado. O irmão mais velho deles, Samuel, era o corajoso, aquele que havia enfrentado a polícia com audácia e elegância. Mas Eusébio sabia que não era um herói. Teria tomado mais dinheiro emprestado e vendido sua casa se a polícia tivesse aceitado o suborno em troca da liberdade de Isaac. Não via sentido em uma pessoa morrer por seu país ou por outro grande ideal. Ele entendia apenas de sobrevivência e família. O policial ajeitou os óculos e olhou por cima do ombro de Eusébio, embora não houvesse mais ninguém ali. Talvez seja melhor levar as mulheres para casa. Isto aqui não é lugar para elas. O menino e o bebê estão lá fora. Vocês, coreanos, sempre deixam seus filhos na rua, mesmo à noite. Eles deveriam estar em casa. Se não cuidarem de seus filhos, um dia eles vão acabar na prisão, disse o policial, que parecia exausto. Seu irmão vai passar a noite aqui, entendeu? Sim, senhor. Obrigado, senhor. Desculpe por incomodá-lo. Posso trazer as coisas dele hoje à noite? O policial respondeu pacientemente. De manhã. Pode trazer roupas e comida para ele. Livros religiosos não são permitidos. Além disso, todo o material de leitura deve estar em japonês. O tom de voz do policial era tranquilo e atencioso. Infelizmente, ele não pode receber visitas. Sinto muito. Eusébio queria acreditar que aquele homem de uniforme não era mau. Era apenas outro homem fazendo um trabalho do qual não gostava, cansado porque era fim de semana. Talvez ele também quisesse jantar e tomar um banho. Eusébio se considerava uma pessoa racional, e era simplista demais acreditar que todos os policiais japoneses fossem maus. Além disso, precisava acreditar que havia pessoas decentes vigiando seu irmão. A alternativa era insuportável. Traremos as coisas dele amanhã de manhã, então, disse Eusébio olhando nos olhos cautelosos do policial. Obrigado, senhor. Disponha. O homem inclinou de leve a cabeça. Noah foi autorizado a comer todo o caramelo e brincar do lado de fora, e enquanto Sunja preparava o jantar na cozinha, Eusébio respondeu às perguntas de Kyung-hee. Ela estava de pé com Mosasu amarrado às costas. Você não pode falar com alguém? Perguntou ela calmamente. Quem? Os missionários canadenses, sugeriu ela. Nós os conhecemos há alguns anos, lembra? Eles foram muito simpáticos e Isaac disse que enviavam dinheiro regularmente para a igreja. Talvez possam explicar à polícia que os sacerdotes não estavam fazendo nada de errado. Kyung-hee andava em pequenos círculos e Mosasu balbuciava satisfeito. Como eu entraria em contato com eles? Por carta? Vou escrever para eles em coreano? Quanto tempo levaria para receberem a carta e responderem? Quanto tempo Isaac vai sobreviver na... Sunja entrou na sala, desamarrou Mosasu das costas de Kyung-hee e o levou para a cozinha para amamentá-lo. O aroma de cevada fumegante encheu a pequena casa. Acho que os missionários não falam coreano. Tem como arranjar alguém que o ajude a escrever uma carta em japonês? Perguntou Kyung-hee. Eusébio não disse nada. Ia escrever uma carta para eles de alguma forma, mas não entendia por que a polícia ia se importar com o que um missionário canadense tinha a dizer quando havia uma guerra em curso. Uma carta levaria pelo menos um mês para chegar. Sunja voltou com Mosasu. Eu arrumei algumas coisas para ele. Posso levá-las amanhã de manhã? Perguntou ela.
Eu levo, disse Eusébio, antes de ir para o trabalho. Não pode pedir ajuda a seu chefe? Talvez escutem um japonês, sugeriu Kyong-hee. Shimamura nunca ajudaria alguém que está na cadeia. Ele acha que os cristãos são rebeldes. As pessoas que estavam na liderança do 1º de março eram cristãs. Todos os japoneses sabem disso. Eu nem sequer digo a ele que vou à igreja. Ele não sabe de nada. Me mandaria embora se achasse que eu estou envolvida em qualquer tipo de atividade de protesto. E então, o que seria de nós? Não há emprego para pessoas como eu. Ninguém disse mais nada depois disso. Sunja chamou Noah para entrar. Estava na hora do jantar. Capítulo 2. Todas as manhãs, Sunja caminhava até a delegacia e entregava 3 onigiris de cevada e milho. Quando havia dinheiro no orçamento para um ovo de galinha, ela o cozinhava e o mergulhava descascado em shoyu avinagrado para complementar a modesta marmita de Isaac. Ninguém sabia ao certo se ele recebia a comida, mas ela não tinha nenhuma prova de que não recebia. Todos na vizinhança conheciam alguém que tinha estado na cadeia, e os relatos variados eram, na melhor das hipóteses, preocupantes e, na pior, aterradores. Eusébio não falava sobre o irmão, mas a prisão dele o mudara consideravelmente. Mechas cinzas manchavam seus cabelos antes pretos, e ele sofria de intensas dores no estômago. Parou de escrever para os pais, pois não podia lhes contar sobre Isaac. Então, Kyong-hee passou a escrever em seu lugar, dando desculpas. Durante as refeições, Eusébio deixava boa parte de sua comida para Noah, que comia ao lado dele em silêncio. Eusébio e Noah compartilhavam uma tristeza indizível pela ausência de Isaac. Apesar dos inúmeros apelos pessoais, ninguém fora autorizado a vê-lo, mas a família acreditava que ele estava vivo, porque a polícia não lhes dissera o contrário. O pastor mais velho e o sacristão também continuavam presos, e a família esperava que os 3 se apoiassem de alguma maneira, embora ninguém soubesse em que condições os prisioneiros eram mantidos. Um dia depois da prisão, a polícia foi à casa deles e confiscou os poucos livros e documentos de Isaac. As idas e vindas da família eram monitoradas. Um detetive os visitava a cada poucas semanas para fazer perguntas. A polícia trancou a igreja, apesar de a congregação continuar se reunindo em segredo em pequenos grupos liderados pelos anciãos. Kyong-hee, Sunja e Eusébio nunca se encontravam com os paroquianos por medo de colocá-los em perigo. Àquela altura, a maioria dos missionários estrangeiros na Coreia e no Japão havia retornado a seus países de origem. Era raro ver uma pessoa branca em Osaka. Eusébio havia escrito aos missionários canadenses sobre Isaac, mas não obtivera resposta. Sob considerável pressão, a autoridade competente da Igreja Presbiteriana havia declarado que a cerimônia obrigatória nos santuários shintoístas era um dever cívico e não religioso, embora o imperador, o chefe da religião estatal, fosse considerado uma divindade viva. O pastor Yu, um sacerdote fiel e pragmático, acreditava que a cerimônia do santuário, na qual as pessoas da vizinhança eram obrigadas a se reunir e realizar ritos, era na realidade um ritual pagão destinado a fomentar o sentimento nacionalista. Embora reverenciar ídolos fosse ofensivo ao Senhor, o pastor Yu incentivara Isaac, Hu e sua congregação a observar o ritual shintoísta para o bem da comunidade. Ele não queria que seus paroquianos, muitos deles recém-apresentados à fé, fossem penalizados pela previsível resposta do governo à desobediência, prisão e morte. O pastor Yu encontrava apoio para suas ideias nas cartas do apóstolo Paulo. Portanto, sempre que se celebrava uma dessas cerimônias no santuário mais próximo, um ritual cuja frequência variava de cidade para cidade, o pastor Isaac e Hu compareciam, junto com quem mais estivesse na igreja no momento. Entretanto, devido à sua visão prejudicada, o pastor mais velho não havia notado que em todas as cerimônias shintoístas, o sacristão Hu murmurava o Pai Nosso em uma sucessão ininterrupta, enquanto se curvava, aspergia água e batia palmas como todos os demais. Isaac havia notado, é claro, mas não dissera nada. Na verdade, admirava a fé e o gesto de resistência de Hu. A prisão de Isaac obrigou Sunja a pensar no que seria dela se o impensável acontecesse. Será que Eusébio pediria que ela e os filhos fossem embora?
Para onde iria e como chegaria lá? Como sustentaria os filhos? Kyung-hee nunca pediria que ela fosse embora, mas isso não importava. Ela era apenas a esposa. Sung-ja tinha que ter um plano e dinheiro para o caso de precisar voltar para a casa da mãe com os filhos. Então tinha que trabalhar. Ia se tornar vendedora ambulante. Uma coisa era uma mulher, como sua mãe, administrar uma pensão e trabalhar ao lado do marido para ganhar dinheiro. Mas uma jovem ficar de pé em um mercado aberto e vender comida para desconhecidos, gritando até ficar rouca, era completamente diferente. Eusébio tentou proibi-la de trabalhar, mas ela não podia obedecê-lo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse ao cunhado que Isaac ia querer que ela ganhasse dinheiro para pagar pelos estudos dos meninos. Diante disso, Eusébio cedeu. No entanto, proibiu Kyung-hee de trabalhar fora e a esposa obedeceu. O marido permitiu que ela preparasse as conservas com Sung-ja, mas não que as vendesse. Eusébio não pôde protestar muito, porque a família precisava desesperadamente de dinheiro. De certa forma, as duas mulheres tentaram obedecê-lo em sua desobediência. Não queriam magoá-lo desafiando-o, mas as demandas financeiras tinham se tornado grandes demais para que um homem se encarregasse delas sozinho. Seu primeiro dia de vendas foi uma semana depois da prisão de Isaac. Após deixar a comida dele na prisão, Sung-ja se dirigiu para o mercado, empurrando um carrinho de madeira com um grande pote de barro cheio de kimchi. O mercado aberto de Ikaino era um conjunto de tendas modestas onde eram vendidos artigos para o lar, tecidos, esteiras e aparelhos elétricos, e abrigavam uma coleção de vendedores ambulantes, como ela, que vendiam tortas caseiras de cebolinha, sushi e pasta de soja. Kyung-hee ficou em casa, cuidando de Mosasu. Perto dos vendedores de gochujang e doenjang, Sung-ja viu duas jovens coreanas vendendo bolachas de trigo fritas. Empurrou o carrinho na direção delas, na esperança de estacionar entre a banca de biscoitos e a senhora que vendia pasta de soja. Não pode vir com essa coisa fedorenta para nossa área, disse a mais velha das duas vendedoras de biscoitos. Vá para o outro lado. Ela apontou para a seção de peixes. Quando Sung-ja se aproximou das vendedoras de anchovas secas e algas marinhas, as coreanas mais velhas foram ainda menos acolhedoras. Se não tirar esse carrinho asqueroso daqui, vou mandar meus filhos mijarem no seu pote. Entendeu, caipira? Ameaçou uma mulher alta, com um lenço branco na cabeça. Sung-ja não conseguiu responder porque estava atônita. Nenhuma das duas estava vendendo kimchi e o doenjang tinha um cheiro igualmente pungente. Ela continuou andando até não ver mais as jumas e acabou perto da entrada da estação de trem, onde as galinhas vivas eram vendidas. O mau cheiro intenso de carcaças de animais a dominou. Havia um espaço grande o suficiente para seu carrinho entre o vendedor de carne de porco e as galinhas. Segurando uma faca enorme, o açougueiro japonês estava cortando um porco do tamanho de uma criança. A seus pés havia um grande balde cheio de sangue. Na mesa à sua frente, duas cabeças de porco. O açougueiro era um senhor mais velho, com braços musculosos e veias saltadas. Suava profusamente e sorriu ao vê-la. Sung-ja estacionou o carrinho no espaço vazio ao lado da barraca dele. Sempre que um trem parava na estação, ela sentia a desaceleração sob as sandálias. Os passageiros desembarcavam e muitos entravam no mercado, mas nenhum parava diante do carrinho dela. Sung-ja tentou não chorar. Tinha os seios cheios de leite e ansiava por estar em casa com Kyung-hee e Mosasu. Secou o rosto com as mangas, tentando se lembrar de como as melhores ajumas do mercado de sua cidade faziam. Kimchi, delicioso kimchi. Experimentem este delicioso kimchi e nunca mais o façam em casa, gritou ela. Os transeuntes se viravam para olhá-la, e Sung-ja, mortificada, desviava o olhar. Ninguém comprava nada. Depois que terminou com o porco, o açougueiro lavou as mãos e lhe deu 25 senes, e Sung-ja encheu um recipiente para ele. Ele não pareceu se importar que ela não falasse japonês. Colocou o recipiente de kimchi perto das cabeças de porco. Em seguida, virou-se para o fundo da barraca para pegar o almoço. Colocou um pouco de kimchi em cima do arroz branco, com os pauzinhos, e provou um bocado na frente dela. Oishi oishi ni, onto oishi, disse sorrindo. Ela fez uma reverência.
Na hora do almoço, Kyung-hee levou Mosasu para que ela o amamentasse, e Sung-ja lembrou que não tinha opção, a não ser recuperar o que gastara em repolho, rabanete e especiarias. No fim do dia, precisava conseguir mais dinheiro do que havia gastado. Kyung-hee cuidou do carrinho enquanto Sung-ja amamentava o bebê com o corpo virado para o muro. Eu teria medo, disse ela. Lembra quando disse que queria ser uma Ajuma do Kimchi? Acho que não pensei em como seria ficar aqui. Você é muito corajosa. Que opção temos? Perguntou Sung-ja, olhando para o seu lindo bebê. Quer que eu fique aqui? Posso esperar com você. Isso lhe traria problemas, disse Sung-ja. Precisa estar em casa quando Noah voltar da escola. E tem que preparar o jantar. Sinto muito por não poder ajudá-la, irmã. O que tenho que fazer é fácil, retrucou Kyung-hee. Eram quase 2 da tarde e o ar parecia ficar mais fresco conforme o sol ia se afastando. Só vou voltar para casa depois de vender o jarro inteiro. Está falando sério? Sung-ja assentiu. Seu bebê, Mosasu, lembrava Isaac. Não se parecia em nada com Noah, que tinha pele morena e os cabelos grossos e reluzentes. Os olhos brilhantes de Noah reparavam em tudo, exceto pela boca. Noah era quase idêntico a um jovem Hansu. Na escola, ficava quieto durante as aulas, aguardava sua vez e era muito elogiado por ser um excelente aluno. Tinha sido um bebê tranquilo, e Mosasu também era um bebê feliz, encantado por estar nos braços de qualquer desconhecido. Quando pensava em quanto amava os filhos, lembrava-se de seus pais. Sung-ja se sentia muito distante dos pais. Naquele exato momento, estava ao lado de uma estação de trem, tentando vender kimchi. Não havia vergonha naquele trabalho, mas certamente não era aquilo que os pais desejavam para ela. No entanto, sabia que os pais iam querer que ela ganhasse dinheiro, sobretudo naquelas circunstâncias. Quando Sung-ja terminou de amamentar, Kyung-hee colocou 2 bolinhos cobertos de açúcar e uma garrafa de leite em pó reconstituído no carrinho. Você precisa comer, Sung-ja. Está amamentando, e isso não é fácil, não é? Precisa beber muita água e muito leite. Kyung-hee se virou para que Sung-ja acomodasse Mosasu na faixa de tecido em suas costas. Kyung-hee prendeu o bebê com firmeza junto ao torso. Vou para casa esperar Noah e preparar o jantar. Venha logo, está bem? Somos uma bela equipe. A cabecinha de Mosasu repousava entre as escápulas estreitas de Kyung-hee, e Sung-ja os observou enquanto eles se afastavam. Quando não podiam mais ouvi-la, gritou. Kimchi, delicioso kimchi, kimchi delicioso, kimchi. Oishi desu, oishi kimchi. Aquele som, o som de sua própria voz, parecia familiar, mas não por ser sua voz, e sim porque fazia com que se lembrasse de todas as vezes que fora ao mercado quando menina. Primeiro com o pai, depois sozinha, quando já era uma moça, mais tarde como uma jovem apaixonada, ansiando pelo olhar do amado. O coro de mulheres gritando sempre a havia acompanhado, e agora tinha se juntado a elas. Kimchi, kimchi, kimchi caseiro. O kimchi mais delicioso de Ikaino, mais gostoso do que o da sua avó. Oishi desu, oishi. Ela tentava soar alegre, porque na Coreia sempre comprava das ajumas mais simpáticas. Quando os transeuntes olhavam em sua direção, inclinava a cabeça e sorria. Oishi, oishi. O açougueiro olhou para ela e sorriu orgulhoso. Naquela tarde, Sung-ja só voltou para casa depois de ver o fundo do jarro de kimchi. Sung-ja conseguia vender todo o kimchi que ela e Kyung-hee preparavam, e essa capacidade de vender lhe dera uma espécie de força. Se pudessem preparar mais, tinha certeza de que também poderia vender, mas a fermentação levava tempo e nem sempre era possível encontrar os ingredientes certos. Apesar de terem um lucro decente, o preço do repolho poderia subir na semana seguinte, ou pior, talvez não encontrassem nenhum para comprar. Quando não havia repolho no mercado, as mulheres faziam conservas com rabanetes, pepinos, alho ou cebolinha, e às vezes Kyung-hee fazia conservas de cenoura ou berinjela sem alho ou pasta de pimentão, porque os japoneses preferiam esse tipo de preparação. Sung-ja pensava em sua terra o tempo todo. A pequena horta que a mãe cultivava nos fundos de casa as mantinham alimentadas, mesmo quando os hóspedes da pensão comiam o dobro do que pagavam. O preço dos alimentos frescos não parava de subir, e os trabalhadores não conseguiam pagar pelas coisas mais básicas. Ultimamente, alguns clientes pediam para ela levar apenas uma xícara de kimchi,
porque não podia pagar por um vidro inteiro. Quando não havia quinche nem as demais conservas, Sunja vendia outras coisas. Assava batata doce e castanhas, cozinhava espigas de milho. Tinha 2 carrinhos, que se encaixavam como os vagões de um trem. Um carrinho com um fogareio, a carvão improvisado e outro apenas para as conservas. Os carrinhos ocupavam a maior parte da cozinha, já que precisavam guardá-los dentro de casa por medo de que fossem roubados. Ela dividia os lucros igualmente com Kyung-hee e guardava todos os senes que podia para pagar pelos estudos dos meninos e pelas passagens para a Coreia, caso tivessem que voltar para casa. Quando Mosasu completou 5 meses, Sunja também começou a vender doces no mercado. Os legumes e verduras estavam ficando cada vez mais escassos, e, por sorte, Kyung-hee tinha conseguido 2 sacolas grandes de açúcar mascavo com um comerciante coreano cujo cunhado japonês trabalhava no exército. Em seu ponto habitual, junto à banca do vendedor de carne de porco, Sunja atiçou as brasas embaixo da panela de metal que usava para derreter o açúcar. A caixa de aço que funcionava como fogareio vinha lhe causando problemas. Assim que tivesse algum dinheiro, planejava mandar fazer um fogareiro adequado para o carrinho. Arregaçou as mangas e remexeu as brasas para fazer o ar circular e aumentar o calor. Agache, tem quinche hoje? Era a voz de um homem, e Sunja olhou para cima. Tinha mais ou menos a idade de Isaac e se vestia como seu cunhado, elegante, mas sem chamar muita atenção para si. Estava barbeado e com as unhas limpas. As lentes de seus óculos eram grossas e a armação pesada desvalorizava seus traços. Não, senhor. Hoje não tenho quinche. Só caramelo, mas ainda não está pronto. Ah, quando vai ter quinche de novo? É difícil dizer, não há muito repolho para comprar, e a última leva de quinche que preparamos ainda não está pronta, respondeu Sunja, voltando-se para o carvão. 1 dia ou 2? Uma semana? Sunja olhou para cima de novo, surpresa com a insistência. O quinche deve estar pronto em 3 dias. Se o tempo continuar quente, então talvez 2, senhor. Mas não acho que seja tão cedo, disse Sunja, categoricamente, esperando que ele a deixasse dar início à preparação do doce. Às vezes vendia alguns saquinhos para jovens que saíam do trem mais ou menos àquela hora. Quanto quinche terá quando estiver pronto? Terei o bastante para vender ao senhor. Sabe quanto quer? A maioria dos meus clientes gosta de trazer os próprios recipientes. De quanto acha que precisa? Suas clientes eram coreanas que trabalhavam em fábricas e não tinham tempo para preparar o próprio banchan. Quando vendia doces, os clientes eram crianças e mulheres jovens. Volte daqui a 3 dias. Se trouxer seu próprio recipiente... O homem riu e ajeitou os óculos. Bem, eu estava pensando que talvez você pudesse me vender tudo o que tiver. Não pode comer tanto quinche. E como manteria o resto fresco? Retrucou Sunja, balançando a cabeça diante daquela tolice. Em alguns meses, o verão vai chegar e já está fazendo calor. Desculpe, eu devia ter explicado. Meu nome é Kim Chang-gu e sou o gerente do restaurante Yakaniku, que fica perto da estação Tsuruhashi. As notícias sobre seu excelente quinche já chegaram até lá. Sunja limpou as mãos no avental que usava por cima do colete de algodão acolchoado, ficando de olho nas brasas. É minha cunhada quem sabe o que fazer na cozinha. Eu apenas vendo e a ajudo a preparar. Sim, também fiquei sabendo disso. Bem, estou procurando uma mulher para fazer todo o quinche e todo o banchan do restaurante. Posso arrumar repolho e... Onde, senhor? Onde consegue repolho? Procuramos por toda a parte. Minha cunhada vai ao mercado de manhã bem cedo e mesmo assim... Eu consigo, disse ele sorrindo. Sunja não sabia o que dizer. A panela de metal para preparar o caramelo já estava quente e era hora de acrescentar açúcar e água, mas ela não queria começar ainda. Se aquele homem estivesse falando sério, era importante ouvir o que tinha a dizer. Ela ouviu o trem chegar. Já havia perdido a primeira leva de clientes. Onde disse que fica seu restaurante? É o restaurante grande na rua atrás da estação de trem, na mesma rua da farmácia, você sabe. A de propriedade do farmacêutico japonês magro, Okada. Ele usa óculos de aros escuros como os meus. Ele empurrou os óculos para cima do nariz novamente e sorriu como um menino. Ah, eu sei onde fica a farmácia.
Era o estabelecimento ao qual todos os coreanos iam quando estavam realmente doentes e dispostos a pagar por um bom remédio. Okada não era um homem simpático, mas era honesto e tinha a reputação de ser capaz de curar diversas doenças. O jovem homem não parecia estar tentando tirar vantagem dela, mas Sunja não podia ter certeza. Desde que começara, poucos meses antes, a trabalhar como vendedora, havia vendido fiado para vários clientes que não pagaram o que lhe deviam. As pessoas estavam dispostas a mentir sobre as menores coisas e ignorar o interesse alheio. Kim Chang-gu lhe entregou um cartão. Aqui está o endereço. Pode levar o quinche até lá quando estiver pronto? Leve tudo o que tiver. Pagarei em dinheiro e lhe darei mais repolho. Sunja assentiu, sem dizer nada. Se tivesse apenas um comprador para o quinche, teria mais tempo de preparar outras coisas para vender. A parte mais difícil era conseguir repolho. Portanto, se aquele homem conseguisse encontrá-lo, o trabalho seria muito mais fácil. Kyung-hee vinha vasculhando o mercado com Mosasu nas costas para tentar arranjar os escassos ingredientes e muitas vezes voltava para casa com a cesta de compras praticamente vazia. Sunja prometeu levar para ele tudo o que tivesse. O restaurante tinha a maior fachada da pequena rua paralela à estação de trem. Diferente dos outros estabelecimentos, o letreiro havia sido lindamente desenhado por um pintor de letreiros profissional. As duas mulheres admiraram as grandes letras pretas entalhadas e pintadas em uma enorme placa de madeira. Elas se perguntaram o que significariam aquelas palavras. Era obviamente um restaurante coreano de galbi. Dava para sentir o cheiro de carne grelhada a 2 quarteirões de distância. Mas no letreiro havia intrincados caracteres japoneses que nenhuma das duas sabia ler. Sunja agarrou o guidão dos carrinhos carregados com todo o quinche que elas haviam produzido nas últimas 2 semanas e respirou fundo. Se as vendas de quinche para o restaurante fossem constantes, teriam uma renda regular. Ela poderia comprar ovos com mais frequência para as refeições de Isaac e Noah e arranjar um tecido de lã grosso para Kyung-hee, que queria costurar casacos novos para Yoseb e Noah. Yoseb vinha passando pouco tempo em casa, queixando-se da visão e do cheiro dos ingredientes do quinche espalhados pela cozinha. Não queria morar em uma fábrica de quinche. Sua insatisfação era a principal razão pela qual as mulheres preferiam vender caramelos, mas o açúcar era muito mais difícil de encontrar do que o repolho e a batata doce. Embora não se queixasse, Noah era o mais afetado pelo odor de quinche. Como todas as outras crianças coreanas da escola local, ele costumava ser insultado e intimidado. Mas, agora que suas roupas limpas cheiravam constantemente a cebola, pimentão, alho e pasta de camarão, o próprio professor havia mandado que Noah se sentasse nos fundos da sala de aula, ao lado do grupo de crianças coreanas, cujas mães criavam porcos dentro de casa. Todos na escola chamavam as crianças, que viviam como porcos, de buta. Noah, cujo tsumei era Nobu, sentava-se junto às crianças buta e era chamado de cocô de alho. Em casa, pedia à tia lanches e refeições que não contivessem alho, na esperança de que isso evitasse que as outras crianças o ofendessem. Quando Kyung-hee perguntou o motivo, Noah contou a verdade. Embora custasse mais, ela comprava pães de leite na padaria para o café da manhã do sobrinho e preparava koroki de batata e yakisoba para ele almoçar na escola. As outras crianças eram implacáveis, mas Noah não se metia em brigas. Ao contrário, dava mais duro nos estudos e, para a surpresa dos professores, era sempre o primeiro ou o segundo na classificação acadêmica de sua turma do 2º ano. Na escola, Noah não tinha amigos, e quando as crianças coreanas brincavam na rua, não se juntava a elas. A única pessoa que esperava ansiosamente para encontrar era o tio, mas nos últimos tempos, quando estava em casa, Yoseb não era o mesmo. Na rua, Kyung-hee e Sunja ficaram paradas em silêncio, na frente do restaurante, sem conseguir entrar. A porta estava entreaberta, mas o restaurante não estava aberto ao público. Apesar da empolgação inicial de Kyung-hee diante da perspectiva de vender mais quinche, ela havia se mostrado razoavelmente cética em relação à oferta e se recusara a deixar que Sunja fosse sozinha a um lugar desconhecido. Insistiu em ir junto, carregando Mosasu nas costas. Não disseram a Yoseb aonde iam, mas planejavam contar tudo a ele depois daquela primeira reunião. Vou ficar aqui fora com o carrinho e esperar, disse Kyung-hee, dando tapinhas ritmadas em Mosasu com a mão direita. O bebê estava descansando calmamente amarrado às suas costas.
Não é melhor levar o Kinshi lá pra dentro? Perguntou Sunja. Por que não pede pra ele vir aqui fora? Nós duas podemos entrar. Vou esperar aqui, mas se você não voltar logo, eu entro, está bem? Mas como vai empurrar o carrinho e... Eu consigo empurrar o carrinho, Musashi está bem. O bebê estava com a cabeça sonolenta apoiada nas costas dela, que mantinha um balanço constante. Entre, vou esperar. Mas peça a Kim Xangu para vir até aqui. Não fique falando com ele lá dentro, está bem? Mas eu pensei que conversaríamos com ele juntas. Sunja olhou para a cunhada sem saber o que fazer, e então lhe ocorreu que Kyung-hee estava com medo de entrar no restaurante. Se não entrasse e o marido perguntasse o que havia acontecido, ela poderia responder sinceramente que ficara do lado de fora o tempo todo.